Que a paz esteja com todos. Sejam bem-vindos à sala de aula virtual do Centro de Cultura e Estudos Espírita, A Caminho da Luz. Meus amigos, minhas amigas, estamos dando início aos nossos estudos básicos da doutrina espírita. Hoje realizamos ao que denominamos de aula inaugural sobre esta doutrina maravilhosa que nos fará relembrar e entender melhor o que foi dito por Jesus há 2000 anos atrás. Nosso trabalho contém aspectos introdutórios ao conhecimento da doutrina espírita e é dirigido aos que realmente desejam iniciar-se em seu estudo e na sua prática pessoal de viver. Com linguagem simples e direta, sem pretensões maiores, salvo a de levar a todos à compreensão dos princípios básicos do saber espírita. Propõe-se também a permitir uma visão funcional e utilitária de seus princípios. Nos comprometemos a trazer para vocês um conhecimento bem mais abrangente que aqueles considerados até então normais. Nossas aulas serão aqui ministradas em períodos quinzenais, narradas e legendadas, para que estejam ao alcance e compreensão de todos. Sabemos de nossas responsabilidades nesse trabalho árduo, mas ao mesmo tempo gratificante. Por muito tempo, preocuparam-se os pioneiros do Espiritismo em provar suas teses com argumentos irretorquíveis, lógicos e coerentes, colocando-o com sucesso no rol das ciências da alma. Hoje, com sua compreensão popular alcançando elevada aceitação, exige-se um novo passo na direção de alicerçar-se a prática e a vivência daqueles postulados teóricos, sem que se abandone a demonstração dos princípios básicos. Com isso, queremos dizer que os princípios espíritas devem levar seu praticante a resultados práticos imediatos. Ser espírita deve levar o indivíduo a um estado de compreensão da vida que o torne relativamente feliz consigo mesmo e com o seu semelhante. O desenvolvimento da psicologia, os novos entendimentos sobre o comportamento humano e as incursões científicas no aspecto espiritual da vida requerem estudos mais profundos sobre
as interações entre os campos espiritual e social. Coerente com o conhecimento espírita, que amplia a visão estreita do corpo físico e seu meio ambiente, estimulada por muitos séculos de obscurantismo, faz-se necessária uma nova postura diante dessa percepção cosmológica da vida. O Espiritismo possibilita um novo olhar do homem e da realidade à sua volta. Não se deve pensar que o estabelecimento de seus limites se dá com a aceitação de seus princípios. Enquanto se divulgam as suas verdades, investe-se em suas implicações práticas. Estamos longe de alcançar a verdade sobre as coisas e penetrar-lhes a essência divina. Isso não quer dizer que já estamos no limite do saber. Não podemos limitar-nos a repetir conceitos que, face à própria evolução, necessitam de detalhamento e desenvolvimento adequados. O Espiritismo é uma doutrina evolutiva, a qual se desenvolve com a própria humanidade. É um saber que se consolida na medida que surgem novas capacidades humanas, e estas têm se ampliado pela força das coisas, isto é, pela própria evolução natural e pelos eventos humanos. É chegado o momento de nos ocuparmos de detalhar aqueles princípios. Os séculos de cristianismo foram importantes para alicerçar na humanidade conceitos de moral e princípios de convivência social que acreditaram valores fundamentais para que o homem entrasse em contato com o espiritual. A tarefa agora é preparar a constituição dos princípios de convivência que levem em consideração a natureza espiritual do homem e da própria sociedade. Princípios como a imortalidade da alma e a evolução espiritual, que antes eram entendidos como tendo alcance exclusivamente após a morte, passam a ter importância para o momento em que se vive. Somos imortais agora e não apenas depois da morte. É um estado que deve ser conscientizado nos atos presentes, para o momento presente e não apenas para o futuro. A existência de Deus
antes uma consequência religiosa, passa a significar, além de importante âncora psíquica para o permanente diálogo interno, a necessidade de compreensão de um objetivo maior de trabalho em favor da vida e do universo. Enquanto as ciências humanas estudam a personalidade, considerando-a na sua integridade encarnada, o Espiritismo a estuda na sua integridade espiritual, que compreende aquela, fornecendo subsídios à vivência no corpo e à compreensão do sentido da existência. Não é demais recapitular os primórdios do Espiritismo e como ele surgiu do ponto de vista doutrinário e histórico. Sua trajetória enquanto saber inscreve-se numa época de intensas descobertas e de percepções revolucionárias que marcaram as ciências e as gerações futuras. O momento histórico de seu surgimento tornou uma ciência de observação, uma filosofia de consequências práticas e, sobretudo, um paradigma cognitivo que modificou a visão do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. A fé, tão importante para a compreensão dos princípios divinos, premiada pela necessidade da razão, recebe agora o contributo do sentimento. No Espiritismo, a fé, além de ser raciocinada, deve ser sentida, interiorizada nas raízes emocionais do ser humano. Vivemos sob o primado do Espírito, que se ergue em mais um pilar, o da emoção, que o eleva para além das existências do racionalismo contemporâneo. A fé cega da era medieval deu lugar à fé raciocinada no período racionalista, que é sucedida pela fé vinculada às emoções superiores do espírito. Distanciar o homem de suas raízes significa estagnação e acomodamento. O crescimento na direção da percepção do espírito é possível graças à integração de elementos transcendentes e vinculados ao amor e a uma prática de vida que torne o homem feliz. Os princípios básicos espíritas devem levar
aos princípios gerais de felicidade, no que diz respeito ao aperfeiçoamento físico, intelectual, social e espiritual. Se eles se encontram distantes, sem uma ligação imediata nem imediatista, é porque satisfazem apenas as exigências do intelecto. Lembrando a trajetória do Cristo, na defesa intransigente de suas ideias, impondo-se pela sua própria natureza transcendente, afirmamos que o Espiritismo se impõe pela força das coisas e da evolução da humanidade. No desenvolvimento de suas fases, pode-se notar a existência de processos, sendo o primeiro o de consolidar seus princípios doutrinários, delinear seus pontos principais, estabelecer sua base teórica e buscar comprovação experimental. Essa fase, embora concluída por Allan Kardec nos seus poucos anos de produtivo trabalho em consolidar o Espiritismo, ainda necessita de constante atenção e continuidade. Outros processos, no entanto, requerem a mesma atenção e determinação por parte dos espíritos e dos espíritas. Refiro-me, em particular, ao trabalho de verificação da eficácia na aplicação dos princípios espíritas na vida dos próprios espíritas. Os objetivos do Espiritismo visam alcançar a transformação social, mas passam pelo estado de felicidade que deve ser conseguido naquele que vive segundo seus princípios. Se eles servem para o todo, necessariamente devem servir para a parte. O espírita deve ser alguém não só muito consciente e adaptado às adversidades da vida, inclusive superando-as, como também um modelo vivo da eficácia de sua crença. Dizer-se espírita não basta. Necessário é tornar-se espírita, o que lhe exigirá a conscientização daqueles princípios e não apenas o conhecimento deles. É preciso estar-se atento ao seu processo pessoal, isto é, ao que ocorre consigo próprio, enquanto se proponha o espírita a divulgar o espiritismo ou a praticá-lo
de qualquer outra forma. Para evoluir, não basta cumprir uma missão no campo da prática espírita. É preciso crescer como indivíduo nas dimensões familiar, intelectual, emocional, sexual, filial, paternal ou maternal, profissional, afetiva, relacional, religiosa, política e etc. Por esses e muitos outros motivos, sempre optamos por priorizar os estudos doutrinários desde o início do ano de 1970. No ano de 2001, criamos um centro espírita, Centro de Cultura e Estudos Espírita a Caminho da Luz, com o objetivo único de ministrar os estudos espíritas aos interessados em conhecê-los. Estudos estes rigorosamente dentro dos princípios da codificação espírita e de normas adotadas pela Federação Espírita Brasileira. E agora, além dos estudos presenciais realizados em nossa casa espírita, estamos aproveitando as redes sociais com o objetivo de ampliarmos o leque de participantes e realizar esses estudos através de nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube, fazendo a nossa parte no que concerne a divulgação e o ensinamento correto da doutrina espírita. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará, já nos disse Jesus Cristo. E essa é uma missão escolhida por nós mesmos. Não foi algo de outorga, e sim de escolha pessoal. Assim, nesse nosso primeiro encontro, nessa primeira aula, vamos denominar assim, como queiram, apresentamos um rápido resumo da doutrina espírita. Mas, no transcorrer de nossos próximos encontros, nossas aulas serão bem mais aprofundadas, ou seja, apresentaremos cada ponto da doutrina espírita de modo mais metódico e não resumidos. Nossos encontros, a partir de agora, em se tratando de estudos da doutrina espírita, em nossas páginas sociais, serão quinzenais. Teremos uma aula de forma metódica de todo o conteúdo dessa doutrina maravilhosa, de acordo com os princípios da codificação espírita
de Allan Kardec e das normas da Federação Espírita Brasileira. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos guie e a espiritualidade nos oriente nessa nova caminhada. Não será fácil, antecipadamente vos prevenimos, mas aqueles que realmente pretendem conhecer a doutrina espírita, podemos dizer: vem comigo. Doutrina espírita ou espiritismo, o que é? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Fazem parte dessa codificação os seguintes livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O que revela o Espiritismo? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Sua abrangência, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Espiritismo pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Seus ensinos fundamentais: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Prática espírita. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e nem adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos
e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O estudo da doutrina espírita é fundamental para o seu correto conhecimento. Todos os estudos que ministramos no Centro de Cultura e Estudos Espírita, a caminho da luz, mais uma vez repetimos, estão rigorosamente de acordo com os apresentados e ministrados oficialmente pela Federação Espírita Brasileira, apoiados nas seguintes orientações de Allan Kardec: um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Até o nosso próximo encontro com a nossa primeira aula. Que Deus ilumine a todos. Que a paz fique com todos.